Tá na hora de falar de esportes, galera! E o final de semana movimentado, mas quem conta pra gente é ele, ó! Felipe Abreu tá na área! Chegou! Fala, Lu. Beleza? Beleza, irmão? Tudo bem, cara? A preguiça, com sono, com preguiça fome. é pouco, meu irmão. Segunda-feira, né? Cara Não. de segunda. Segunda-feira, com esse tempo, cara, aí é Fica sacanagem. difícil, né, Lu? Fica complicado. Ô, segunda-feira é bom aquele solzão, aquele Pô, calor. nem fala. Ah, mas trabalhando? É. Também não adianta. Não adianta nada. Segunda-feira de qualquer jeito não é legal, não. Segunda-feira é sempre segunda, mas se não tivesse a segunda, ia ser a terça, cara. E você não ia ter pra Não onde tem correr, jeito, não. é verdade. Mas vamos falar de esporte, porque, ó, o negócio é o seguinte, hein? Sim. Você que tá acompanhando o programa, final de semana foi movimentado, né? E como foi? É. Ninguém mandou bem aí, né? É. Os times grandes do Rio. Rapaz, te conta coisa. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque eu quero saber de novidades no mercado da bola. Isso tem. O Flamengo aí, como é que tá a situação? Semana passada nós falamos bastante sobre o Juninho, né? Sim. Um atacante aí, né? Não tão conhecido, mas que poderia estar vindo para o Flamengo, dependia aí de alguns detalhes. Conta pra gente! Então, Lu, o Juninho é aguardado aqui no Rio de Janeiro hoje pra fazer exames, né? Já? E já assinar contrato com o Flamengo. O vínculo deve ser até o fim de 2028, já sim. O Flamengo e o Karabag, clube lá do Azerbaijão, chegaram a um acordo. Ou melhor, o Karabag deu ok pra versão final do contrato. Aham. Então, ao que tudo indica, o Juninho tá liberado pra vir pro Rio de Janeiro, vai fazer exames, então tudo bem, assina contrato por 4 anos. Era esperado que ele fosse lá direto pros Estados Unidos encontrar a equipe titular, a equipe principal. Porém, como aquela situação para entrar nos Estados Unidos não é tão simples e tudo mais, depende de toda uma situação documental e tal. Logística O é complicado. Não sei se o Juninho tem algum problema, se não tem visto para entrar nos Estados Unidos, não sei. Né? Então o Flamengo mandou ele vir direto pro Rio de Janeiro. Né? Provavelmente ele nem vá lá pros Estados Unidos, ele deve ficar com esse time que tá jogando Carioca agora. Né? Mas é o que tudo indica, estando tudo bem nos exames, o Juninho assina aí até o fim de 2028 com o Flamengo. Ele que despertou interesse, estava praticamente fechado com o Sevilha da Espanha. Parece que algum tempo atrás o Bayer Leverkusen quis o Juninho também. Né? Aos poucos a gente vai sabendo mais história, né? Mas assim, não é bobo, né? O garoto não é bobo, né? Aqui no Brasil ele não jogou em time nenhum. Ele é da base do Atlético Paranaense, só jogou no Atlético Paranaense B. Né? Fez a carreira toda lá fora, né, na Europa, e assim, foi ter destaque mesmo agora, com 28 anos no Azerbaijão. Então assim, é uma aposta gigantesca, né? Ninguém conhece de fato o Juninho, pode ser que ele venha e seja um Emerson Sheik da vida, que veio de um Emirados Árabes, que tudo bem, é um campeonato provavelmente que já era mais forte que o do Azerbaijão, mas era um campeonato que muita gente não acompanhava na época que o Sheik veio pro Brasil, que veio pro Flamengo. Sim. Né? Total surpresa ele, sim, né? O Sheik quando veio foi surpresa. Então a gente espera que o Flamengo acerte novamente dessa vez, né? É o dedo do Boto, né? Vamos ver se o rapaz tem o dedo bom ou o dedo podre. Pô, né? tomara, porque o Flamengo tá precisando aí E de pagando um atacante, barato, né? O Luciano, o Flamengo tá, de certa forma, quebrado, né? Não dá pra fazer grandes investimentos em jogadores mais, né, consagrados, né? E para essa posição é difícil você conseguir um bom jogador barato. Difícil. Assim, e os melhores estão todos empregados, né? Você não vai conseguir ninguém sem contrato também, né? E de qualquer maneira, e você comentou semana passada, mas eu não lembro, ele vem ali pra posição que era do Gabigol, ele é mais centroavante, cara, tipo Pedro. Ele é centroavante, mas ele tem mais mobilidade do que o Pedro. Ele é mais Pedro. rápido, sim, ele é centroavante. Talvez não seja um Gabigol, né, que busca mais o jogo, sai mais da área, mas ele também não é o Pedro, que é um pivôzão mais pesado e tal, mais porque forte. o Flamengo jogou ali no ano Ele é passado, rápido. depois que o Pedro se machucou, o Gabigol teve problema, o Flamengo já jogou com o Bruno Henrique no ataque e Sim. com Plata, né? Plata, inventou várias pessoas ali, até o Lohan chegou a fazer alguns momentos, né? Então, assim, a Arrascaeta também jogou ali. É uma aposta que, se não der certo, pode prejudicar muito o início de ano do Flamengo, cara. Sim. Pode sim. Mas pra quem tá sem grana, fazer o quê, né? Tem que apostar. Pois é. Tem que apostar. E falando em início de ano, rapaz, que história é essa? O Flamengo perdeu pro Boa Vista, cara. Perdeu sim, perdeu por 2-1 pro Boa Vista, né, o Luciano. Tudo bem, os times de menores, digamos assim, do Campeonato Carioca, eles começam a treinar antes, né? Não é uma desculpa, mas é o que a maioria dos treinadores falou. Então, assim... Sim, eles o entrosamento, né? Estão mais o entrosados. físico também tá um pouco melhor, né? Assim,
Mas fato é que o time do Flamengo não tá legal, não encaixou ainda essa molecada. O Kleber dos Santos, que tá comandando a equipe aí nessas primeiras rodadas. Ele falou que o time enfrentou uma equipe que vinha se preparando há muito tempo, né? E que, assim, o time do Flamengo não agrediu. O Flamengo até ficou com a bola em alguns momentos, né? Mas acabou não agredindo. E que ele vai procurar treinar isso, né? Nas próximas oportunidades aí de treino, para poder o time passar a agredir, ser mais ofensivo e agredir mais o time adversário. É verdade que o outro time tá mais bem preparado e tudo mais, mas, cara, não é desculpa, né? A molecada também já joga junto há algum tempo, né? Com certeza, se conhece, pô. tudo bem que tem um reforço ou outro. O Pablo, muito mal, o zagueiro Pablo, né? Talvez tenha destoado até um pouco do restante aí, mas não tem como, né, cara? Por mais que seja mais difícil pelo outro time estar melhor fisicamente, você tem que jogar... Dá um máximo, aquilo, né? Sei lá. poderia Bota o que perder. tem de melhor. Se o Pablo não tá rendendo, tira. Poderia perder, mas perder, Sim. tipo assim, porque aconteceu um detalhezinho ou outro, mas realmente o Flamengo não conseguiu atacar. Isso já vem aí de muito tempo. O Flamengo já não é aquele time que aquela coisa de toque rápido, penetração e gol. Cara, eu acho que o time do Felipe Luiz meio que mudou isso. O time do Felipe Luiz voltou a ser isso. Sim, o time sim. do Tite não era. O time do Felipe Luiz voltou a ser isso. Ainda faltava a figura do centroavante, né? Que o Gabigol contra o Atlético Mineiro, jogou um pouco mais, né? Foi um pouco melhor, mas ainda assim falta o centroavante, esse Sim. cara diferenciado ali, né? Mas de resto, realmente, o time do Flamengo voltou a ser o mesmo aí. Com a molecada. Tem aqueles caras que realmente talvez não consigam jogar no time de cima aí. É complicado. Infelizmente. E sobre a Copinha, o Flamengo jogou sexta, né? O Flamengo jogou na sexta, venceu por 3-1. Agora classificou, né, pra segunda fase. Joga hoje pela segunda fase Já? aí contra o Bragantino já. Agora é rapidinho, pra ver. Joga aí contra o Bragantino hoje às 15:10 da noite. 9h45 da noite. 9h45. Flamengo e Bragantino. Agora é mata-mata já ou não? Mata-mata. Perdeu, tá fora. Perdeu, sim, tá perdeu, fora. tá fora. Beleza. Vamos lá, vamos falar agora do Fogão, hein? O Botafogo. Como é que tá a história aí da contratação do goleiro do Atlético Paranaense, o Léo Link? Então, tá... só falta assinar, a verdade é essa, só falta assinar aí o contrato, né? O Atlético Paranaense chegou a negar 2 propostas aí do Botafogo, mas aceitou a última proposta. O goleiro Léo Link tem 23 anos, ele é o escolhido aí para substituir o Gatito, né? Que foi embora pro Cerro Porteño. Chegaram a um acordo nos últimos dias, o Botafogo e o Atlético Paranaense, e ele vai assinar aí só por 4 temporadas, pode virar 5, né? Porque tem uma renovação automática aí se ele bater algumas metas. É uma boa aposta aí do Botafogo. O Atlético Paranaense que tem se notabilizado, né, cara? Tem feito goleiros muito bons, né, cara? Pô, muitos que estão indo pra fora, Sim, né? desde o Everton, cara. O Sim. Everton, Santos... esqueci o nome do que assumiu depois do Santos agora. Esse Léo Link também é bom goleiro, cara. É uma boa aposta aí do Botafogo, cara. Vamos torcer pra ele vem pra fazer a reserva do John, né, que é o principal hoje. Sim, mas é aquilo, né, cara? Início de temporada tudo pode mudar. E às vezes também, de repente, opta por botar o garoto pra jogar alguns jogos e tal, e acontece, né? Sim. Lesões acontecem, né, o tempo todo no O cara futebol. entra, se destaca também, Cartão tudo também, pode mudar. Pode, cara. E são muitos campeonatos, né, cara? Sim. Você vê aí, tem o Carioca, tem aí a Copa do Brasil, tem a Libertadores, Brasileiro, vai ter Mundial. Então, são muitos jogos, exatamente, são muitos jogos e pode em algum momento o Botafogo decidir poupar o John, né? E tem que ter um reserva à altura ali, que não dá aquele medo que no não torcedor. pipoca, né? E agora, no Carioca, o Botafogo venceu ou perdeu aí pro Maricá? Rapaz, acabou perdendo também por 2-1, né? O Botafogo foi um caso meio à parte, assim, né? O Botafogo acabou... O Maricá fez um gol, teve um jogador expulso, se não me engano, aos 11 do primeiro tempo. E jogou o jogo todo com 11. O Botafogo empatou o jogo e deixou o Maricá acabar fazendo o segundo gol aí e sair com a vitória dentro do Engenhão. O treinador aí que tá tomando conta do time, o Carlos, ele avaliou o jogo, né? Ele falou que via que a equipe teve uma capacidade de buscar o resultado o tempo todo, que seguiu o que ele propôs, né, pro time. A todo momento ele falou que o time sentiu um pouco o início do jogo, tomou o gol, né, até pela idade dos jogadores, por serem muito novos e tal, né, o time é muito mesclado, tem o Matheus Nascimento, tem o Patrick de Paula, tinha mais jogadores aí que são do elenco de cima, né, que já estão acostumados a jogar no principal, mas ainda assim o time sentiu aí ter tomado o gol cedo e por isso ele atribui aí
talvez um pouco de nervosismo aí da molecada, né? Mas que ele gostou de ter visto, né? Avaliou aí o jogo como positivo, porque o time buscou o resultado o tempo todo, né? Infelizmente o resultado não veio, mas que o time buscou o jogo pelo menos. Então ele jogou como positivo aí. E o Botafogo, né, perdeu em casa, né? No Engenhão. Acabou perdendo em casa. Complicado. Cara, em casa todo mundo perdeu em casa, né? Todo mundo jogou no Rio e todos já foram Até em jogos o Flamengo, que... Só o Flamengo jogou fora, né? Jogou lá no Sergipe, mas com né, desculpa. O mando, assim, no caso do Flamengo foi um pouco pior, porque o Flamengo vendeu o mando, recebeu e, pô, lá a galera que comprou o mando botou o ingresso lá em cima. Tinha só 3 mil pessoas vendo o jogo. Pô. Ah, é brincadeira, mano. Cara, infelizmente. É terrível. Agora, e na Copinha? O Botafogo na Copinha? O Botafogo tá bem demais, cara. O Botafogo venceu o CRB, não, o IAP, né? E já tá na próxima fase, onde enfrenta a Ponte Preta, Luciano. O Botafogo agora pega a Ponte Preta na terceira fase. Aí, né? Torcer aí pro Botafogo. O Botafogo. IAP por 2-1. Quem sabe, né? O Botafogo também aí ganha a Copinha, né? Depois de... Rapaz, você imagina? Eu não sei se o Botafogo tem título da Copinha. Vou pesquisar, não me lembro também. Amanhã a gente traz. Vamos falar do Vasco. E o Vasco da Gama, preparação. Como é que tá a situação aí do Vasco? O Vasco fez um jogo treino aí ontem, o Luciano. Aproveitou aí, o elenco principal já tá treinando, né? Aproveitou o time do o Carille montou um timinho lá e botou pra jogar aí contra o Casimiro de Abreu, né? E o time fez nada, ganhou só de 7-0, foi tranquilo. O Vasco venceu aí de goleada, né? Foram 2 gols do Verrete, 2 do Paê, 2 do Jean Davi e 1 do Puma Rodrigues. O Carille armou o time, né, com o que ele tinha de melhor, né? Os principais, acredito até que seja uma base do time que ele vai usar muito esse ano, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho, Alex Teixeira e Verrete, né? Montou um time bem pra frente, né? De nome tá legal, né? Sim. E eu fiquei surpreso de ver o Alex Teixeira aí nesse ataque, cara, porque o Alex Teixeira não costumava fazer parte dos 11 titulares, não. Pode ser que ele tenha mexido alguma coisa pra dar uma equilibrada no time 2, né? No time que jogou o segundo tempo, né? Sim. Mas eu acredito que a base vai ser essa aí mesmo, cara. Talvez em algum jogo ou outro ele consiga encaixar o Paê nesse time aqui, né? Junto com o Coutinho. Eu gostei desse time aqui, cara. Eu achei legal também, cara. Bom time, Venceu e convenceu, né? Mas teve bastante gols no segundo tempo, né? Jean Davi e Paê entraram no segundo time, né? Além do Pumita. Mas ainda assim já mostra que o Vasco tá num caminho legal, né? Vencendo, tá num caminho legal. É isso, tem que mostrar serviço. E na Copinha, o Vasco? Então, o Vasco na Copinha joga hoje 3 da tarde contra o Juventus de São Paulo, sim, para decidir também a vaga na próxima fase. O Vasco jogou ontem no Carioca e acabou empatando ontem não, perdão, o Vasco jogou no sábado, né? Empatou em 1-1 aí com o Nova Iguaçu. O jogo foi em São Januário. Dos grandes ninguém venceu, essa é a verdade, né? Só falta falar do Fluminense, mas dos grandes ninguém venceu. O Ramon Lima falou aí do jogo, falou que é muito difícil, né? Por causa do tempo, né? De treinamento. O Vasco começou no dia 27, o Nova Iguaçu começou bem antes, né? Ele falou que sabia que o time ia sofrer no segundo tempo, né? Pela parte física, né? E o físico é o que manda no técnico e no tático. Não adianta, o cara tá bem. Pô, tô voando aí técnico e taticamente, mas fisicamente o cara não aguenta dar um pique, não adianta, cara, não vai chegar. Chegou no ataque, não volta pra ajudar a defender. Exatamente, foi o que ele falou, né? Ele falou que acabou perdendo um pouco a pressão lá na frente de marcação e o Nova Iguaçu conseguiu empurrar o Vasco pra trás e com isso acabou tomando gol de empate, né? Numa bola parada. Não tem jeito, cara. Faz diferença realmente. O tempo de preparação faz diferença. E como os times menores, né, digamos assim, do Campeonato Carioca, eles têm mais tempo podem começar antes, digamos assim, a treinar. Então, eles acabam tendo uma vantagem nesse início. É só no início, Carioca, óbvio. Daqui a pouco já tá tudo equilibrado, né? Até porque a partir da 5ª rodada já entram os times principais. No Vasco pode ser que entre um pouco antes. Mas a partir da 5ª rodada todo mundo tem que estar com o time principal jogando. Tá. Então, o Vasco, né? Sim. O time montado aí pelo Carille, ganhou de 7-0 o Casimiro de Abreu. O time que vai estar disputando o Carioca empatou em 1-1 e o time do Ramon Lima. O Copa São Paulo, o Vasco encara o Juventus hoje, 3 horas. Bacana. É isso. Agora vamos falar do Fluminense pra fechar aqui a tampa, hein? Vamos falar só de mercado da bola antes, eu não cheguei a botar aí no texto, tá. Mas o Fluminense finalmente esse final de semana anunciou o Canóbio. Legal, sim, hein? Finalmente ele vai assinar um contrato aí, assinou um contrato de 4 anos
com o Fluminense e é um baita de um reforço grande. Ele que costumava usar a camisa 14 lá no Atlético Paranaense, vai usar a camisa 17 no Fluminense. Legal, hein? Canobi, então, fechado com o Fluminense. Sim. Boa contratação, boa, hein? Muito boa contratação. Agora vem cá, é mais barato que o Juninho? Ah, não sei, não divulgaram valores, então vamos não dá pra dizer. Né? Eu acho que não. Eu acho que ele é mais caro que o Juninho. Né? São diferentes também, né? O Canobi joga mais do lado. Mas o Juninho eu acho que é mais barato. Eu acho. Bom. E aí, vamos lá, vamos falar do Fluminense aí, ó. Então, ontem o meia Riquelme Felipe começou a trajetória aí no futebol profissional de forma quase que perfeita, né? Faltou só vitória e gols, né? Mas o menino encantou a torcida, né? No 0x0 entre Fluminense e Sampaio Corrêa. Ele deu sol, foi pra cima, driblou. Garoto é bom. Deu vários passes que poderiam ter saído gol, né? Mas os amigos não ajudaram, né? E teve um fato curioso aí, o Marcão, que tá comandando o time aí nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, ele falou que pelo desempenho do começo do garoto do primeiro tempo, ele planejou, né, trocar aí o garoto antes, né? Mas o que o garoto fez durante o jogo acabou, né, mudando aí a cabeça dele, né? Ele decidiu não mudar, ele até falou, em outra situação eu tiraria o Riquelme um pouco mais cedo, mas se eu tiro o Riquelme com 60 minutos, vocês me matariam. Ele acabou brincando na entrevista coletiva. Ele falou que no começo o Riquelme estava muito afobado, né? Acabava tentando driblar 2, 3 e que ele viu aquilo e organizou o time para que o time deixasse o Riquelme no 1 contra 1. E nesse 1 contra 1 ele se destacou, foi onde ele foi melhor no jogo, acabou, acho que abrindo até algumas portas aí. Óbvio que ele vai precisar manter essa regularidade nos próximos jogos para poder estar jogando um time de cima nas próximas rodadas, né? Garoto novo... Assim, quando o time de cima chegar, né? Garoto novo tem que controlar a afobação, cara. Sim, Wallace, se não me engano é o Wallace Davi, o nome do outro que também foi muito bem no jogo. Então, tu pega esses garotos aí, eles têm um pique, cara. A parte física deles estão lá em cima, né? Tecnicamente falando também são muito bons. Sim, e o garoto não ficou com medo, foi pra cima mesmo, jogou, errou, acertou, e isso faz diferença, né, cara? Sim. Às vezes o cara não acerta tudo, mas ele continua tentando, então já mostra que ele tem potencial, que ele tem, como é que fala? Fugiu a palavra agora. Ele tem personalidade. Isso, personalidade, essa era a palavra. Ele tem personalidade, cara. Ele mesmo errando, ele continua tentando e não... Porque tem garoto que acaba tentando, errou uma, errou duas, aí desiste, vai fazer arroz com feijão, toca pro lado. Ele não. Ele, mesmo quando errava, ele continuava tentando e deu certo. Infelizmente não saíram gols, mas... Olha, só de futebol mesmo. Eu acho que esse campeonato promete, hein? Quer dizer, os campeonatos que virão prometem, hein? Vamos torcer para os 4 times do Rio de Janeiro aí saírem muito bem, os grandes, né? Nos campeonatos nacionais e internacionais. O Campeonato Carioca deve ser bem movimentado, bem disputado. Eu gosto quando os pequenos, eles aparecem ali no meio dos grandes. Mas tem que ser, cara. Aí sim o campeonato o estadual passa a ter mais brilho, né? Porque em São Paulo é assim que acontece. Sim, Vira e mexe, tem 2, 3. O próprio Bragantino. O Bragantino, ele começou aparecendo no estadual. Sim. Até hoje fazer parte aí do Campeonato Brasileiro. Né? Se você parar pra ver no último ano mesmo, eu não me lembro o time, mas a final do Paulista lá foi com um time menor. Menor expressão. E nos últimos anos tem acontecido. Entendeu? Até o Fernando Diniz, ele saiu de um time pequeno. O Tietê também saiu do time pequeno de São Paulo. Então, assim... Você vê que os campeonatos lá são mais bem organizados, digamos assim, né? Torcer. E na Copinha, o Flusão, como é que tá aí a O Fluminense passou o carro no CRB, passou por 3-0 aí, tá na próxima fase, agora enfrenta o Água Santa. Boa sorte aí. Quem sabe chegar na quarta fase da Copinha. Sorte e só subir nos degraus. Vamos torcer que os quatro times do Rio de Janeiro consigam avançar o máximo possível. Ô Felipe, até amanhã. Até amanhã a gente se fala. Já ia falar até segunda-feira, mas quem dera. Não é outro final de semana não, né? Pô, final de semana prolongadaço. Valeu, garoto. Valeu, irmão. Um abraço. Um abraço. Com Deus aí. Tchau, tchau. Aí,